eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde. Quando foi no dia de número 18, eu já estava bem debilitado, mas eu estava numa unção terrível. Eu orava no mínimo 2 horas toda madrugada e ficava sem comer de 6 da manhã às 6 da tarde. Eu lembro que eu ia pregar e quando eu entrava no ônibus, algumas pessoas até começavam a querer se manifestar. Eu falava: Jesus, não deixa não, está repreendido em nome de Jesus. Aí no dia de número 18 eu cheguei na casa de uma amiga minha para chamar ela para a gente ir para a igreja. Quando eu falei Aline, eu estava debilitado, eu nem consegui gritar alto. Eu falei Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando, gritando: eu te odeio. Eu falei: eu também não gosto de tu, Satanás, sai dele. E o espírito imundo saiu. Nós saímos de lá e fomos na casa da irmã Miriam. Quando chegamos na casa da irmã Miriam, quando eu entrei no portão assim, o cachorro caiu, babando e rosnando. Aí pensaram que o cachorro estava passando mal. Na hora eu tive entendimento, eu falei: não, é demônio. Mas como assim, cachorro em demonia? Eu falei: saiu do gadareno e entrou nos porcos, quanto mais no cachorro. Quer ver? Em nome de Jesus, saia. E o cachorro voltou ao normal imediatamente. Aí concluiu 21 dias, eu não fui arrebatado, mas não desisti. Fiquei 7 dias orando. Depois de 7 dias, eu entrei em um propósito de 7 dias de jejum de novo, falando: Jesus, eu quero ter uma experiência celestial. E foi o primeiro dia, foi o segundo dia. No terceiro dia, eu estava com a cara no pó orando, às 3 horas da manhã, quando desceu um ser de branco no meu quarto e impôs as mãos sobre as minhas costas. E eu tenho dificuldade de contar esses testemunhos hoje, porque há uma geração tão carnal que não crê nas coisas do Espírito, e às vezes até se escandaliza. Está ali nos braços da minha esposa o meu filho, e lá em casa está a minha filha, que são o que eu mais amo nessa terra. Deus pode matar os dois agora. Eu estou no altar, eu estou diante de Deus. Deus pode matar os dois agora, se o que eu vou te falar aqui for mentira. Quando aquele ser tocou nas minhas costas, eu comecei a flutuar. E eu fui flutuando. Quando eu estava aproximadamente 1 palmo do chão, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez. E eu pensei: eu vou virar para o lado, porque se eu cair, eu não machuco. Mas quando eu virei para o lado, eu voltei para o chão. O arrependimento. Quando foi no outro dia, jejuei até às 6. Quando deu 3 horas da manhã, eu fui orar. Só que aquele dia eu estava muito angustiado. Era o 4º dia daqueles 7 dias. Por que, pregador, você estava angustiado? Porque quando eu fui entregar o jejum, pastor André, não tinha nada para comer lá na minha casa. Meu celeiro estava vazio. Uma prova financeira terrível. Aí eu dobrei o joelho e eu falei com Deus: Deus, eu não vou orar, porque eu estou triste, Deus. Eu estou buscando, eu estou orando e na minha casa não tem comida para comer. Mas ainda assim, se o Senhor quiser me dar uma experiência, para isso eu estou buscando. E eu deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, aquele ser desceu de novo. Só que agora aquele ser pegou no meu ombro e começou a me puxar. E eu senti um certo desconforto. Eu não estava acostumado àquilo. Eu fiquei com medo. E eu fiquei forçando assim, até que ele me puxou de uma vez. Quando me puxou de uma vez, eu fiquei em pé. A minha alma saiu do meu corpo. Eu vi o meu corpo deitado na cama. E aquele ser que eu não via ele, pegou no meu ombro e disse: vem comigo. E nós começamos a subir. Passamos por este céu aqui de estrela, nuvens, até que chegamos em um céu muito claro, que julgo eu ser o 3º céu que Paulo falou. Aí, quando eu cheguei nesse 3º céu lá, muito claro, eu não consegui enxergar, era muito mais forte do que aqueles flashes de câmera fotográfica. E eu baixei a cabeça assim, e aquele ser que estava comigo me levou para um quarto pequeno. Aquele quarto era todo cinza, da cor daquelas telhas Eternite,
quando ela está nova e molha, aquele cinza chumbo. Pois é, tipo da cor desse meu terno aqui. Era o quarto todinho. No canto de lá tinha um altar pequeno. E de repente alguém invisível começou a andar. Como assim alguém invisível, pregador? Porque cada passo que dava subia uma fumacinha no formato de pé. Um fogo assim apagava. Aí foi andando para de trás do altar. Quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Eu abaixei o rosto de novo. E depois eu olhei. Quando eu olhei, eu vi um homem de branco de trás do altar. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Na hora eu estava em espírito, eu tive entendimento que era Jesus. Eu tentei ver o rosto assim, não conseguia. Ao mesmo tempo que parecia a luz do sol, parecia nada. Parecia que não tinha nada. Tentava olhar o rosto e não via. Mas daqui do peito para baixo eu via. Quando eu tive o entendimento que era Jesus, eu olhei diretamente nos braços, porque eu lembrei de Tomé. Quando eu olhei as mãos, não sei por qual motivo, eram morenas da cor da minha. E quando eu olhei bem aqui nessa divisão, eu vi furos e marca de sangue. Na hora eu perguntei: é tu, Jesus? E com uma voz suave ele disse: eu sou. Oh glória. Aí eu peguei e comecei a fazer um monte de perguntas. Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu perguntei: Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cego, surdo, mudo? Aí Jesus disse: ainda não. Abre tuas mãos. Ele veio de lá com um quadradinho cinza da cor do quarto e colocou nas minhas mãos. Eu fechei as mãos. Aí eu perguntei: Jesus, por que as almas não se convertem hoje como antigamente? E ele disse: naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e eu vos direi: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Eu só disse: Jesus, eu posso conhecer o céu? E ele disse: aproveita o anjo. E aquele anjo me pegou e saiu assim. Irmão, eu vi um jardim florido que era do tamanho da eternidade. Não existe aquilo aqui na terra, de tão lindo, de tão resplendor. E a gente saiu sobrevoando assim. Aí eu disse ao anjo, porque eu tinha um negócio na minha mente. Olha, é coisa de doido isso. Eu pensava comigo: se eu ver o inferno, nunca mais eu desvio. E eu disse àquele anjo que estava comigo: me leva para ver o inferno. Aí na hora ele desceu aqui para a terra, e a gente entrou no meio da terra, até que chegou num local que eu vi portões. Esses portões eram meio enferrujados, as paredes não se moviam, mas era viva. Causava assim um certo arrepio, um calafrio, é a grande verdade. O chão assim era tipo escuro, uma fumaça, e continha larvas vulcânicas. E naqueles portões o anjo mexeu ali nos cadeados, e os cadeados não se abriram. Ele disse: não dá para ir por aqui. Aí ele me pegou pelo ombro e foi lá para o Polo Norte, ou para o Polo Sul. Eu sei que é um desses dois, porque foi lá nas regiões onde tem gelo. Nós entramos no meio do gelo, e lá nós chegamos num local que tinha um buraco assim, entrando para dentro da terra. Só que nem o anjo conseguia passar, nem eu conseguia passar no buraco, mesmo que a gente estava em espírito. Aí eu ouvi gritos saindo desse buraco. Eu encostei o ouvido e eu ouvia pessoas gritando, xingando Deus, como se Deus fosse o culpado de eles estarem ali. Para você ter uma ideia dos gritos que eles davam, é semelhante a alguém gritando com alguém arrancando o dedo dele assim, quebrando com um alicate, martelando o dedo dele, ou cortando os dedos dele. Pois era esse tipo de grito, arrancando um dente sem anestesia. Pois era tipo esses os gritos que eles davam, horríveis. E da mesma hora que eles estavam xingando Deus, blasfemando contra Deus, como se Deus fosse o culpado de eles estarem ali, eles mudavam os gritos. Agora eles falavam: me perdoa, Deus, tá bom, eu já paguei pelos meus pecados, chega, agora me tira daqui. Como não dava para entrar, aí eu fui um vacilão aquele dia, me desculpe a expressão, porque eu tinha a oportunidade de conhecer tanta coisa no céu. Eu virei para aquele anjo e falei assim: não dá para ir para o inferno, me leva para casa.
Aí aquele anjo veio comigo e me jogou em cima do meu corpo. Aí eu levantei. No outro dia de manhã eu saí, fui buscar a missionária Lucineide que ia pregar. E quando eu estava andando perto do metrô, eu escutei um barulho. Quando eu olhei para as minhas pernas, eu via fogo. Eu andava parecendo que estava pisando em um colchão. Aleluia. Eu vi o meu Jesus. Nós ganhamos 2 brinquedos. Era um monstrinho e uma boneca. Minha esposa ganhou e trouxe e deu para minha filha. Aí quando eu vi aquele monstrinho, aquela boneca, me deu um negócio ruim. Eu disse para minha esposa: amor, tem algo errado com esses brinquedos. Ela falou: amor, para, né? Você também espiritualiza tudo. Eu falei: amor, minha filha tem uma caixa de brinquedo ali no quarto. Você já viu eu falando alguma coisa daqueles brinquedos lá? Ela disse: não. Ela falou: não, mas não tem nada não, moço. Olha aí, é só uns bonequinhos. Falei: tá bom. Dormimos. Quando a gente estava dormindo, você já teve aquela experiência de acordar e não conseguir abrir os olhos nem se mexer? Aconteceu isso comigo e com ela. Apareceu um demônio do meu lado na forma do monstrinho, e apareceu outro demônio do lado dela na forma da boneca. Eu via o monstrinho e ela via a boneca. E um tentava gritar o outro e não conseguia. A gente tentava acordar e não conseguia. Até que com muito esforço eu consegui falar: o sangue de Jesus tem poder. Aí os demônios saíram. Aí nós dois de uma vez gritamos: o sangue de Jesus tem poder. Os demônios sumiram. Minha filha acordou num choro, ela chorava, gritava. E a gente começou a orar, irmão. Quem disse que a gente conseguia orar? Um peso, a gente orava: Deus, repreende-se. E não conseguia orar, e a menina não parava de chorar. Aí eu falei: já sei, bora queimar os bonecos. Ela disse: bora. Irmão, eu encharquei os bonecos de álcool e taquei fogo. O fogo consumiu o álcool todinho. E os bonecos estavam igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem cheiro de fumaça ficava. E aquele peso e a menina chorando. E eu falei: agora, amor. Aí eu falei: já sei. Peguei eles de novo, botei um papelão, botei álcool de novo neles e falei: eu vou tocar fogo e nós vamos cantar hino de sangue. Ela: tá bom. Aí nós começamos: comprado com sangue de Cristo. Olha só, olha só. Alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito. Já sei que de Deus filhos. Quando nós começamos a cantar o refrão, começou a queimar a gente. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, eu já sei, com Cristo aos céus. E os bonecos começaram a queimar. Aí nós entramos no outro. Pelo sangue, somos redimidos sim, neste sangue carmesim. Pelo sangue. Aí de repente, irmãos, o monstrinho, pastor Elton, começou a dar uns pipocos. Foi igual 7 tiros de revólver calibre 38. Fez pá, 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 pá. Aí eu falei para minha esposa: bora entrar, senão os vizinhos vão dizer: o pastor tá dando tiro aí. Aí quando a gente entrou, a menina já estava mais calma. E a gente cantamos mais um hino de sangue e conseguimos dormir. Aí, teve uma época que eu passei uma luta tão grande, mas tão grande, que eu me revoltei com Deus.
Cheguei na casa do meu irmão e falei: Edmar, me leva pro frevo. Ele olhou e disse: tá doido, é? Eu falei: eu quero ir num forró, arruma um forró para nós ir. Ele falou: Gabriel, tu não pode desviar não. Eu falei: por quê? Ele: cara, uma vez eu cheguei da festa, você estava orando, eu olhei para você, eu vi seu rosto brilhando. Você não pode desviar não. Eu olhei para ele e falei: por que tu desviou, infeliz? Ele falou: mas tu não pode. Agora no carnaval, na Umadeb, Jesus pegou ele. O cara, desde a Umadeb, ele está orando e jejuando, lendo Bíblia quase 24 horas por dia. Aleluia. Mas na época eu falei: se tu não me levar para um forró, eu vou sozinho. Só que eu aceitei Jesus em 2006. A novela que eu me recordo que eu vi passar é Senhora do Destino. Tem gente aqui que nem era nascido quando essa praga passava na TV. Esses dias eu conversando com um amigo, Kevin, eu falei para ele assim, ele falou desse cantor aí da atualidade, Gustavo Lima. E eu falei: cara, esse cara é tão famoso, canta uma música dele aí para mim ver se eu conheço. Ele falou: essa aqui com certeza tu conhece. Ele cantou, eu falei: conheço não, cara. Canta outra aí. Ele: essa aqui certeza tu vai conhecer. Cantou: conheço não. Ele cantou umas 4 lá, eu falei: cara, eu não conheço nenhuma. Que mundo que eu tô? Eu falei: eu acho que eu conheço aquela bará, 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 berê, berê, que eu já ouvi na rua. Ele: não, essa aí não é dele não, é daquele cantor que morreu. Eu falei: então não conheço não. Ele falou assim: Gabriel, que mundo tu vive? Eu falei: cara, é porque quando eu me converti, a Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Eu procurei me afastar. Eu compreendo, a Bíblia diz que os mais fortes suportar os mais fracos. Mas eu sempre tive uma batalha. E esse dia eu revoltado com Deus, eu quis desviar, eu quis ir para a farra. Aí meu irmão: não, falei: então vou sozinho. Ele: não, tá bom, eu te levo. Era um dia de sábado. Sábado tem forró para todo lado, esses forró risca-faca. Ele me levou em um, estava fechado, me levou em outro, estava fechado. Eu acho que ele fez de propósito, ele sabia que estava fechado, que ele não queria que eu desviasse. Eu falei: cara, eu vou num forró, nem que eu tenha que fazer um forró hoje, mas eu vou num forró. Ele falou: não, eu sei onde é que tem uma festa, bora ali. Aí ele me levou lá para o Tagua Park. E o Tagua Park, de madrugada, a partir das 11, meia-noite, os jovens chegam lá e cada um abre o porta-mala do seu carro, põe um sonzão e fica bebendo e dançando lá. Acontecia isso até aqui naquele posto Flamingo também, que eu lembro quando eu passava para ir pregar na Bahia de madrugada voltando, eu sempre via. Era daquele jeito lá, talvez você já tenha visto isso. Aí nós chegamos lá. Uma coisa me chamou a atenção. Billy Graham disse que quando você quer navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Quando eu desci do carro, do outro lado tinha um carro tocando funk, e tinha alguns jovens. No meio dos jovens tinha uma loira, que se ela tivesse defeito, estava muito escondida. Aí essa loira começou a olhar para mim, olhar para mim, olhar para mim. Já até assustei, né, com essas coisas. Feio do jeito que eu sou, a gente já pensa: é o diabo ou é o João Kleber, com teste de fidelidade. Mas não, naquele momento a moça concentrou em mim. Aí estava tocando funk. Ela virou de costa e começou a rebolar para mim. Eu olhei para o meu irmão e falei: que é isso, cara? Ele disse: ela ficou afim de tu. Eu falei: como assim? Ele: no baile funk hoje a menina ficou afim do cara, ela vira e rebola pro cara. Eu falei: cara, na minha época você levava 1000 fora para conseguir dar um beijo. Hoje a mulher rebola pro cara. Ele disse: é. Eu fiquei assim. Aí o crente, o peixe fora d'água, eu comecei a olhar aquele monte de jovem
E eu comecei a pensar, meu Deus, olha o tanto de jovem indo para o inferno. Meu Deus. Aí daqui a pouco eu falei, oxi, eu querendo desviar também, olha. Aí afastado assim numa grama, um pouquinho longe, tinha um grupo de roqueiro com violão. Eu falei, espera aí, eu vou ali nos roqueiros. Cheguei lá, boa noite, eles, boa noite. Falei, cara, deixa eu tocar uma música aí. Eu disse, tá bom, pega aí. Só que o que eu vou tocar para os roqueiros, sendo que eu aprendi a tocar violão na igreja? Lá menor. Eu comecei. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Daqui a pouco eu fechei o olho, eu estava cantando na unção que eu estou aqui. E enche-me de novo. Aí, quando eu abri o olho, um dos roqueiros estava chorando. Ele olhou para mim e disse, tu é desviado também. Eu disse, não, eu vim pregar para você, cara. Eu voltei lá no meu irmão e falei, me leva para casa. Eu não sirvo mais para esse mundo. Jesus me salvou, Jesus me libertou. Eu quero Deus, eu quero o céu, eu quero Jesus. Ei! Essa vontade de ouvir sofrência é normal. Essa vontade de ir para a festa é normal. Essa vontade de sair beijando aí é normal. É a carne. É a natureza humana. Aleluia. Mas a partir de hoje, maior será a vontade de adorar a Deus. Porque o apóstolo Paulo disse, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A concupiscência vai vir, você vai pensar, eu quero Jesus, ir para farra, eu quero Jesus, aprontar, eu quero Jesus, fazer e acontecer, mas eu quero mais a tua presença, eu quero mais a tua glória. O salmista, certa feita, disse, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Davi disse, o zelo pela tua casa me consome. Quando nós olhamos a trajetória, de algumas pessoas, nós vemos que muitas pessoas se perderam no decorrer da caminhada cristã, no decorrer da caminhada com Cristo. E o que nós podemos dizer dessas pessoas é que a porta da salvação continua aberta. Meus irmãos, nós precisamos criar bases fortes para que a nossa vida ela esteja alicerçada na palavra de Deus, para podermos vencer as dificuldades do dia a dia. Isso é maturidade espiritual. É entender que as dificuldades vão surgir, é entender que as provações vão surgir, as tentações do diabo vão aparecer, mas a minha fé está firmada em Deus. Firme a sua fé em Deus, firme a sua vida em Deus, e Ele te fortalecerá no dia da dificuldade. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa aquele like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.